Olá, nono ano. Hoje nós falaremos sobre racionalização de denominadores. E primeiramente, eu quero lembrar vocês que toda fração é uma divisão, né? Que a gente sempre vem falando aí. E que números, como raiz quadrada de 3, são chamados números irracionais, ou seja, são números que nós não conseguimos colocar na forma de fração, né? E sabemos que os números racionais são todos os números que nós colocamos em forma de fração. Então, dando início aqui, no que a gente vai falar hoje, eu tenho o seguinte, que frações como 1 sobre raiz de 3, ó, aqui já tem um número novo, que a gente até agora não viu, tá? Então, números assim, que apresentam uma raiz no denominador, são números difíceis de calcular, não é verdade? Não é à toa que até agora a gente não viu números desse tipo, tudo bem? Então, 1 dividido por raiz quadrada de 3, né? Porque toda fração é uma divisão, é aproximadamente, tá? Aproximadamente eu pegar 1 e dividir por 1,7320508. Então, a gente percebe aqui que é uma divisão muito difícil, tá? De calcular, tá? A gente ia ficar aqui um bom tempo fazendo essa divisão, sabendo que esse raiz de 3, ele é infinito, então ele teria aqui, ó, 3 zerinhos, tá? E não periódico, ou seja, ele não repete aqui depois da vírgula, tá? Por isso que ele é um número irracional, tá? Ele é infinito e não repete aqui depois da vírgula. Então, veja como é uma divisão difícil de calcular, né? Praticamente ficaríamos a vida toda calculando isso aqui por ser um número infinito. Com isso, podemos encontrar uma fração equivalente. Lembra de frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade. São frações, entre aspas, iguais, tá? Então, a gente pode encontrar uma fração equivalente a essa, tá? 1 sobre raiz quadrada de 3, de uma maneira bem simples, tá? Então, a gente vai encontrar uma fração equivalente, ou seja, que representa a mesma quantidade. Então, como que a gente faz isso? Ó, para isso, multiplicamos o numerador e o denominador dessa fração por raiz quadrada de 3. A gente vai pegar esse número que está aqui. Sempre vai ser o número que está aqui embaixo, tá? Se for raiz de 5, a gente pega a raiz de 5. Se for raiz de 7, a gente pega a raiz de 7. Se a gente pegar a raiz de 11 e assim por diante. Então, a gente vai pegar esse número e vai multiplicar em cima, que é o numerador, e embaixo também. Quando a gente multiplica, a gente vai ver o que acontece. Esse número ele vai sair daqui da raiz e ele vai lá para cima. Então, olha só, observa. Vamos multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por raiz de 3, o que não vai alterar o valor da fração. Então, não vai alterar, por isso que é a fração equivalente. Então, vamos ver como é que isso acontece, tá? A gente sabe, então, né? Vou, assim, dar vou voltar aqui no que eu falei, tá? A gente sabe, então, que números desse tipo, onde tem raízes quadradas ou raízes cúbicas e assim por diante, ou seja, números irracionais aqui embaixo, tá? É um cálculo muito difícil, tá? É difícil de calcular. E para isso, existe uma técnica que faz com que esse número fique mais fácil de ser calculado, tá bom? Que é a racionalização de denominadores. Ou seja, vou passar a deixar os denominadores em forma de números racionais, porque aqui ele é irracional, o denominador é irracional. Então, a gente está fazendo com que os denominadores passem a ser números racionais, ou seja, números que
podemos colocar na forma de fração e fazer com que esses números fiquem mais fáceis de calcular, tá bom? Então, vamos ver como é que isso acontece. Então, eu tenho aqui 1 sobre raiz quadrada de 3. Então, eu expliquei lá em cima que a gente pega esse número, tá? E faz a multiplicação no denominador e no denominador. Então, ó, a gente repete o 1 aqui e pega esse e multiplica no numerador. E pega o denominador e multiplica também no denominador, tá vendo? A gente multiplicou ele por raiz de 3 sobre raiz de 3. Por quê? Eu pego isso. Quanto que é 3 dividido por 3? Não é 1? 4 dividido por 4 também não é 1? Raiz de 5 dividido por raiz de 5 também vai ser 1. Então, eu estou fazendo uma multiplicação aqui por 1. Por isso que não altera o valor da fração. Quando eu pego o de cima igual ao de baixo, é como se eu estivesse fazendo vezes 1. E vezes 1 a gente altera o valor de alguma coisa? Não, porque ele é o elemento neutro da multiplicação, não é isso? Então, a gente pega aqui, multiplicando aqui, como se estivesse multiplicando por 1, mas tem que ser esse valor para ele poder sair daqui de baixo. Vocês vão ver logo em seguida, tudo bem? Então, ó, peguei esse valor, multipliquei no numerador e multipliquei ele no denominador. Aí, agora a gente resolve. 1 vezes raiz de 3 é 1 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, não é isso? Raiz de 3 ao quadrado. Quando o índice e o expoente aqui do radicando são iguais, quando aqui e aqui são iguais, a resposta é 3. Então, tá vendo? Saiu do denominador, tá bom? Então, ó, voltando. Multipliquei em cima e embaixo pelo raiz de 3, para ele sair daqui, tá? Ele vai sair nesse pedacinho aqui. Então, ó, multipliquei. 1 vezes isso é isso. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, porque ele foi multiplicado 2 vezes. Então, quando o índice e o expoente são iguais, a resposta é 3. Então, a resposta 1 raiz de 3 sobre 3 é 1 raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3. E repete o 3. Tá vendo? Ele acabou. Ele tá aqui embaixo de novo? Não, ele subiu. Então, deixou de ser irracional aqui no denominador. Ele passou a ser racional, porque 3 é um número racional. Então, 1 sobre raiz de 3 é igual a raiz de 3 sobre 3. Essas frações são iguais, são frações equivalentes, tá? Esse procedimento é chamado racionalização de denominadores, pois transformamos uma fração com denominador irracional em uma fração com denominador racional, sem alterar o valor da fração. Vamos ver um outro exemplo aqui. Aqui eu tenho 3 sobre 2 raiz de 5. Então, vou pegar esse raiz de 5 e vou multiplicar no numerador e no denominador. Então, vamos lá, ó. O 3 eu repeti, peguei esse raiz de 5 e multipliquei em cima. Agora, repeti isso aqui e peguei o raiz de 5 e multipliquei embaixo também. Por quê? Raiz de 5 dividido por raiz de 5 é igual a 1, né? Então, não é um elemento neutro. Então, vamos lá. Agora, a gente calcula. 3 vezes raiz de 5. Esse 2 não tem multiplicaçãozinha, a gente repete. E esses 2 a gente vai calcular. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado, né? Porque são 2, então eleva ao quadrado. Quando o índice e o expoente são iguais, a resposta é 5. Né? A gente já viu lá na primeira aula a distância que eu já expliquei essa parte para vocês. Índice e expoente iguais, a resposta aqui é o radicando. Então, sobrou 2 vezes raiz de 5. Aqui a gente tem um vezes, tá, gente? Quando não tem nada, é igual aqui. Aqui ele vai sumir e aqui, ó, ele vai acabar aparecendo novamente, tá? Que entre um número... Lembra que eu sempre falei entre número e letra, a gente tem um vezes. Entre um número e uma raiz, a gente tem um vezes, tá? Então, ó... Repete o 2, e aqui vezes o que é a resposta disso aqui. Quanto que dá isso aqui? 5. 2 vezes 5, 10, e 3 raiz de 5, eu repito, acabou. Tá vendo? Ele saiu daqui, veio lá para cima, e teve os cálculos anteriores que foi feito, tá? Então, ó, pega o número aqui que é irracional, multiplica em cima e embaixo,
aqui vai sempre quase dar a mesma coisa, tá? Só se tiver mais algum númerozinho aqui para calcular. E aqui embaixo a gente precisa usar aquela primeira aula que a gente viu lá, multiplicação de radicais, tá? Aqui vocês poderiam fazer também, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, né? Que dá quanto? Que dá 5, tá? Poderia, em vez de colocar isso aqui, botar 2 vezes raiz de 25, porque é 5 vezes 5. Quanto que é raiz de 25? 5. Então, 2 vezes 5, 10, tá? Então, tem duas formas de fazer. Você pode levar ao quadrado aqui ou resolver, ó, 5 vezes 5, 25. Raiz de 25 é 5, 2 vezes 5, 10. Aqui em cima também, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Quanto que é a raiz de 9? 3, tá? Pode ser assim também. Vocês escolhem o jeito mais fácil para vocês, tá bom? Tudo bem? Qualquer coisa, voltem o vídeo novamente, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau!